Salve, torcida! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Careca Vascaíno. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre polêmica. Vamos lá, vamos ao vídeo. Bom, galera, vamos trocar ideia e vamos conversar um pouquinho, vamos tentar ser rápido, né? Coisa que eu não consigo, mas vamos tentar falar um pouquinho sobre o projeto Somamos, irmão. Pô, careca, mas isso aí foi em 2020, já era assim. Mas, cara, vamos lá. Quem leu ou quem assistiu às lives sobre isso aqui, né? Não esquece, irmão. Não adianta que não vai esquecer. O cara vai morrer e não vai esquecer isso aqui, ó. Vai continuar falando disso aqui a vida toda. E isso aqui que, inclusive, está disponibilizado na internet. Vou deixar o link abaixo na descrição desse vídeo para você que não leu, se você quiser ler esse projeto aqui, cara. O criador foi o Luiz Roberto Levenciano, candidato em 2020, que ganhou a eleição, inclusive, claro, depois de um projeto desse, o cara tem que ganhar a eleição mesmo, não tem jeito. Ganhou a eleição, mas a gente sabe tudo o que aconteceu e, infelizmente, isso está na justiça ainda, mas parado e já está muito próximo das eleições, então pode esquecer, cara. Pode esquecer esse negócio de justiça aqui. Não dá mais não, galera. Não tem tempo mais para isso não, tá? Não tem. Bom, mas vamos falar um pouquinho sobre o projeto. Cara, o projeto Somamos, basicamente, ele tinha 7 pilares. O Vasco, nos resgates das suas origens, a gente sabe que a gente está conectado com o Vasco da Gama, a gente está conectado com Portugal, com os navegadores e com o Remo. Então, o projeto buscava trazer o Vasco de volta a essas origens, né? Coisa que a gente tem perdido. Se você vê o símbolo do Vasco minimalista hoje, puta que pariu, parece a Ponte Preta. Mas esse projeto, um dos pilares era resgate das origens. O segundo pilar que a gente pode citar do projeto Somamos era o Vasco Global, a internacionalização da marca. E não é só fazendo amistosos fora não, tá? Não, é intercâmbio. Era o Vasco comprando um clube em Portugal, e isso foi citado sim, claro, quando o Vasco se desenvolvesse, né? Quando a gente tivesse condições disso. Isso foi falado pelo Levenciano, e inclusive hoje isso está na pauta lá do Flamengo, tá? Hoje o Flamengo em Portugal, ele é muito falado. Não existia isso, cara, não existia isso. Mas depois que eles trouxeram o Jorge Jesus para cá, irmão, cresceu e muito. Inclusive venda de camisas do Flamengo lá em Portugal, tá? Coisa que esse cara aqui queria fazer no Vasco. E é o Vasco. É retardado, tá ligado? Puta que pariu. O terceiro pilar desse projeto era o Vasco onde o vascaíno estiver. As Casas Vasco, tá ligado? Casas Vasco espalhada ao redor do Brasil e do mundo também, por que não? Basta você ter um empresário querendo uma franquia. Quem não quer uma franquia do Vasco, irmão? Entendeu? Então era o Vasco onde o vascaíno estiver. Hoje você tem muito vascaíno ao redor do Brasil que não tem condições de comprar uma camisa do Vasco, que ninguém vende, irmão. Ninguém vende. O quarto pilar seria um Vasco inovador, o Vasco tecnológico. Você trazer incubadoras, ali startups. Era o Vasco investindo em TI, inteligência artificial. Tudo isso visando melhora do clube. O quinto pilar que a gente pode citar do projeto Somamos seria um Vasco incluso, já que nós somos pioneiros aí no combate ao racismo e na elitização do futebol. Não é só o racismo não, tá? Elitização do futebol, que hoje a gente está vendo acontecer dentro do próprio Vasco, tá? Com preço de ingressos aí, ó, só para elite ir, irmão. O sexto pilar seria devolver ao Vasco aos vascaínos. Ou seja, criar novas receitas para fazer com que o Clube de Regatas Vasco da Gama dependesse só dele mesmo. E não de dinheiro de Globo, e não de dinheiro de CBF, enfim, um Vasco sendo senhor do seu destino. O que seria feito? Essas dívidas de curto prazo, elas iriam ser abatidas, zeradas
e o Vasco teria uma dívida de longo prazo. Não são 5 bilhões que o Vasco pegaria de empréstimo, não. Não. O Vasco pegaria 1 bilhão ali de empréstimo, ou pouco mais de 1 bi, e o Vasco pagaria isso com juros lá embaixo, irmão. Juros lá embaixo, pagaria as suas dívidas de curto prazo e ficaria só com essa dívida de longo prazo. Além de ser um juros baixo, o Vasco tinha muito tempo para pagar essas dívidas. Isso foi feito, cara. Tem aí as cartas, né? Nesse canal aqui tem as cartas de intenção de empréstimos que o Levin mostrou. Muita gente fala, não, mas o Vasco quer ser vendido, irmão. Cara, em nenhum momento se falou em venda do clube nesse projeto aqui, tá? Em nenhum momento. Até porque se falasse, eu vim aqui, ó, sentava-lhe a marreta, que eu fiz esse canal por causa disso, cara. Não tinha venda de Vasco nesse projeto aqui, não. Ele pode já ter falado que não, é um caminho vender o clube e o caralho. Mas, ó, esse aqui não, tá? Esse projeto nada tem a ver com venda de clube. Isso aqui, se você ler, tá aí na internet, se você ler, você vai entender. É muito diferente, cara. Muito diferente mesmo. E o 7º e último pilar desse projeto era um Vasco vencedor através de grandes contratações. Trazer grandes jogadores para dentro do Vasco, inclusive com você, torcedor, escolhendo. Eu tenho fulano e ciclano. E aí, quem vocês querem? O Vascaíno iria participar ativamente do processo do Vasco se esse projeto aqui fosse implantado. Esse, basicamente, era o projeto Somamos. Além de, claro, reforma em São Januário. Ilusão, irmão. O cara trouxe o CEO da Cernec e trouxe o dono da Pópulos, irmão. O dono da Pópulos fez um projeto para ele, o Luiz Roberto Levenciano, de reforma de São Januário, naquela caravela, de graça, irmão, de graça. Pópulos, pesquise Pópulos aí e veja o que esses caras já fizeram. E o cara trouxe na live dele. O cara trouxe, além de ter reformas do calabouço, e tudo isso iria gerar receitas para o Vasco, tá? Sede náutica da Lagoa, tudo gerando receita. As reformas sendo feitas para gerarem receitas novas para o clube. Bem diferente de tudo. Você questiona? Você pode questionar, mas o fato é que enquanto isso não for implantado, a gente não vai saber se iria dar certo ou se iria dar errado. Eu estou falando aqui o que eu li, o que eu estudei e o que me agradou, entendeu? Nesse projeto desse cara que ganhou as eleições. Isso a gente não pode esquecer. Mas o Levin se juntou com o Peruca e o Peruca é um fanfarrão. Eu concordo que sim também. Mas é amigo dele e ganhou com ele. Venceu as eleições com o Peruca do lado. Mas venceu, entendeu? Eu não gosto do Peruca, não. Porra, babaquice fodida. Mas o cara ficou conhecido no Brasil todo desse jeito, abrindo a boca, fazendo gracinha. Meu irmão, paciência. E é amigo dele, pô. Paciência, fazer o quê? Mas ganhou a eleição com tudo isso. Com todos os defeitos que falam. O Levin tem isso de defeito. Mas ganhou a eleição. Com 5 candidatos, ele ganhou a eleição. Não levou, mas ganhou. E quando você fala sobre a equipe executiva, aí que fudeu a porra toda, tá ligado? Aí que para tudo, irmão. Para tudo. Por quê? Ninguém pode falar que é mentira, não. Porque todos eles participaram da live lá com o Levin. Todos eles. Aí quando isso me chamou a atenção, porque assim, se falava em franquias, em startup, em Casas Vasco. Aí tem lá Sérgio Lira. Tem lá Alex Grangeiro, tem lá João Guimarães, que foi o cara que participou ativamente das Casas Benfica. Participou também lá do esporte. Aí você tem Francisco Lopes, irmão, ex-CFO do Barcelona e diretor lá do Manchester City. Francisco Lopes. Fora os outros, né, cara? Tem Ana Cruel, especialista em RH. Aí você tinha Dedé Pederneiras, irmão. Alex Evangelista, tá ligado? Todos esses caras estavam com o Levin. Todos. Elton Simões, Luiz Paulo Rosenberg, enfim. Cara, muita gente boa com ele nesse projeto. Entendeu? Muita gente boa, muita gente, alto escalão. Todos especialistas e experts nas suas áreas. Então, assim, cara, foi um projeto que encantou demais aos vascaínos e ninguém vai esquecer isso, cara. Quem viu isso aqui, não esquece, não tem jeito, não vai esquecer. Cara, você vê um projeto, tudo bem estudado, cara. Tudo bem estruturado. Cara, esse projeto analisou o Vasco todo. Dívidas, venda de jogadores, a porra toda, receitas,
como que podia aumentar, como que podia melhorar, o que podia fazer. Se iria dar certo ou não, só Deus sabe, irmão. Não entrou, tá ligado? Por que falam mal desse cara aqui se ele não entrou dentro do Vasco, irmão? Se ele não tava lá, a única coisa que ele fez foi deixar esse projeto aí. Para o Vascaíno, e tá lá. Vai ficar lá, vão copiar, ninguém vai copiar, porque o Vasco é único, irmão. Vasco é Vasco, foi feito para o Vasco. Para o Vasco. Não adianta outro clube querer copiar, não, irmão. Não adianta. Mas assim, como é que tá hoje, cara? Como é que o Vasco fica hoje, já que a gente não tem uma definição do Leven se ele será ou não candidato? Irmão, olha só. No meu ponto de vista, o Leven não virá como candidato do Vasco. Pelo menos eu acho isso. Que senão, ele já teria lançado a sua candidatura. Para mim, no meu ponto de vista, o Vasco, clube associativo, precisa de um candidato da oposição que abra esse contrato e cobre a SAF o que foi prometido. Porque se a SAF realmente colocar 120 milhões, né, que estava programado para colocar ano passado, e se nesse ano colocar mais 270 milhões, ano que vem mais 120, e no outro ano mais 120, com as receitas que o Vasco já tem, cara, a gente vai ser competitivo sim. Agora, quem é que fiscaliza isso? O Jorge Salgado, que vendeu o Vasco para esses caras? O Jorge Salgado que vai cobrar eles? Pelo amor de Deus, não vai. Não vai. Hoje, Vascaíno, você que é sócio estatutário, hoje você tem que estar com a oposição. Hoje você tem que estar com um candidato que se apresente e diga: cara, a gente vai cobrar, a gente vai abrir esse contrato, a gente vai averiguar como isso foi feito. E o candidato hoje lançado pela oposição é o Pedro Strozenberg, nome difícil da porra. É o Pedro, lá do Identidade Vasco. Eu sou sócio estatutário. Hoje, careca, você tá com quem? Hoje eu voto no Pedro. Se não tiver outro candidato, irmão, é o Pedro. E eu acho que nem deveria ter. A oposição toda deveria se unir, né, com esse nome, ou que venha outro nome e se unam todos. O Vasco hoje, o Vascaíno hoje, precisa de ter uma chapa da oposição, irmão. Todos juntos, num só nome. Agora, se é o Pedro ou se é outro nome que irá surgir ainda, não sei se irá surgir outro nome aí, já é outra coisa. Se surgir um nome mais forte, se junte lá com a Identidade Vasco e, ó, esse nome aqui é mais forte, vamos nesse. Entendeu? Quanto ao nosso amigo Leven aqui, eu queria muito que ele se candidatasse à presidência do Vasco, mas eu acho que não irá, irmão. Não irá. Mas nada impede, claro, se a oposição ganhar, chamar o Leven, conversar com o Leven, trazer ele para dentro do Vasco, isso não impede, cara, isso não impede. A gente tem que respeitar a decisão que esse cara aqui tomar, entendeu? Eu sei, cara, que a gente queria que ele viesse. Muitos vascaínos, muitos sócios queriam que ele viesse. Mas se ele não quiser vir, cara, é paciência, porra, é a escolha dele. E ninguém é obrigado a ser candidato à presidência do Vasco, não. Em 2020 ele foi, se ele não quiser vir agora, paciência. Mas nada impede de, se alguém ganhe, chame ele para conversar e tem que chamar, cara. Entendeu? Inclusive para fazer uma consulta, para ver, ó, esse projeto aqui, para ver se ainda tem investidores, para quem sabe, de repente, trazer essa equipe executiva. Porque, cara, hoje o sarrafo das eleições do Vasco subiu muito com o Leven. Subiu muito. O vascaíno hoje, quando fala de eleição no Vasco, ele pensa logo em projeto. É normal, cara. É normal depois disso aqui. É normal pra caralho. Agora, a gente, ao invés de ficar brigando, se degladiando, a gente tem que se unir em prol do Vasco. Não adianta, cara, eu pensar uma coisa e você pensar outra e a gente discutir, ficar brigando com relação a isso. Não adianta. A gente tem que se unir pra tirar essa caterva desgraçada que tá lá, meu irmão. Pra tirar esses caras que estão lá. Porque se depender deles, não haverá cobrança, a 777 não vai botar porra de dinheiro nenhum e a gente só vai ver isso aí, dinheiro do Vasco sendo usado para o próprio Vasco, como sempre foi quando era um clube associativo. Entendeu? Tem que cobrar, irmão, tem que colocar quanto aí esse ano. Ah, por contrato é 270. Então cadê o dinheiro? Ah, não, calma aí, vamos ver isso, porque com a antiga gestão, mudou, irmão. Tem que colocar. Se não colocar, esse CNPJ vai pra cá do caralho. E aí vê o que faz, tá ligado? Aí já é outra coisa. Primeiro, galera, é parar com essas brigas, entendeu? A gente se unir em prol de um nome. Qual é o nome que tá lá, né? Do Pedro, do Identidade Vasco? A gente se une nele. Se surgir outro, aí é outra coisa, entendeu? Eles, né? Eles têm que se juntar. Eu acho isso, que a oposição tem que se juntar em um nome só.
Hoje, até agora, o único nome que tá aí é do Pedro. Então a gente tem que se unir a ele. Se depois, se amanhã ou depois vier outro, aí que eles se juntem lá e vejam qual é o maior nome, valeu? Galera, é só um vídeo desabafo de política, botei bem grande aí. Vídeo de política. Pra quem não gosta, nem assistir, entendeu? Tamo junto. Soul Eleven sim, tá? Soul Eleven. Forte abraço, fui. Depois eu volto, hein? Tamo junto.